Oi, tudo bem? Meu nome é Davi Busato, eu sou professor e eu decidi montar um curso de algoritmos e programação de computadores. Até fiz essa brincadeira aqui, né, do pior curso de algoritmos e programação de computadores do universo, porque eu sei que no YouTube, né, a gente está saturado desse tipo de vídeo, de tutorial, mas eu estou tentando, vou tentar fazer um curso que seja principalmente útil. Eu tenho uma certa experiência na área da computação, sou professor há quase 20 anos, e então a proposta do curso é ser um curso de introdução, principalmente para quem nunca programou, né, e que tem vontade aí de seguir nessa carreira de desenvolvimento de software. A programação, não desenvolvimento de software só, né, mas sim também da ciência da computação ou de qualquer curso de informática. E sendo que a programação de computadores é, é o arroz com feijão da área, né? Da profissão. A gente tem que saber programar, tem que saber o básico sobre algoritmos, né? Então, nesse curso, a gente vai trabalhar do início ao fim, explorando uma linguagem de programação chamada de linguagem C. É uma linguagem muito famosa, é uma linguagem relativamente antiga, mas que ainda é usada, ainda é atualizada. Tem um gato aqui. Ela ainda é atualizada constantemente. Tá? E eu vou tentar também trazer para vocês, junto com essa parte introdutória, a parte de várias técnicas que a gente vai aprender com o passar do curso, a aplicação de uma engine de desenvolvimento de jogos chamada Raylib. Tá? Então, por isso que aqui o subtítulo do curso é Usando Linguagem C e Raylib. Tá? Então, essa é a introdução. Como eu disse, meu nome é Davi Busato, sou professor. E vamos lá, né? Outra coisa, para as aulas não ficarem muito cansativas, eu vou tentar dividir em vídeos menores, vídeos pequenos, tá? E eu vou tentar evitar ao máximo o uso de apresentações em PowerPoint, como eu estou fazendo já nessa primeira aula. Tá bom? Aqui é só uma introdução. Depois a gente vai ver só mais tópicos no PowerPoint e aí a gente vai para a prática de fato. Tá? Então, o objetivo é tentar ensinar, né? O objetivo do curso é tentar ensinar quem não sabe programar o básico sobre algoritmos e programação de computadores. Se você já souber, pode ser também que o curso seja útil para você, você aprender alguma coisa nova. A gente está sempre aprendendo, né? A gente nunca sabe tudo, é sempre ter isso, sempre bom ter isso em mente. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quão ignorante nós somos, né? Então, quando tem alguém que fala que sabe muito, normalmente a gente pode desconfiar. Motivação, né? Necessidade de criar um curso de verdade, gratuito, que preste sobre o tema, né? Porque a gente vê muita abobrinha, às vezes, sendo falada na internet, né? Você entra, às vezes, um desenvolvedor do momento, né? Inclusive, se usa a palavra dev, né? Que seria quase um estrangeirismo aí, né? A gente traz o anglicismo, né? Traz o developer. Eu não gosto de falar dev, desenvolvedor, o programador mesmo, né? A gente vê um cara às vezes meio famosinho, que tem aquele papo açucarado, né? Não sei o quê. E às vezes ele tá falando muita bobagem lá. E às vezes o jovem, né? Você que está assistindo, você fica meio que deslumbrado com aquilo lá e acaba tendo uma percepção meio errada do que é de verdade a programação, né? Aqui eu não estou preocupado com o desenvolvimento de software do ponto de vista de engenharia ainda, né? A gente está pensando no beabá mesmo, né? No core, né? No núcleo do negócio. Então, público-alvo, qualquer pessoa que tenha e que saiba usar um computador pessoal. Você precisa ter um computador. Pelo celular vai ficar difícil, pelo tablet vai ficar difícil também, tá? A gente vai usar ferramentas que precisam ser instaladas no computador. Você tem que gostar de ciências exatas. Infelizmente, se você não gostar de matemática, esse curso pode ser um problema para você, porque eu vou precisar de algumas coisas, a gente vai precisar de algumas coisas, principalmente raciocínio lógico e de aritmética básica, a gente precisa saber disso, né? E que queira aprender o beabá sobre programação sem conversa fiada, né? Eu vou tentar ser sempre mais direto ao ponto possível. O que você precisa para fazer o curso, né? Outra coisa, pois nos comentários, se vocês puderem sugerir se o vídeo se o áudio está muito alto, se a imagem está boa, vocês sugiram para mim também, tá bom? Porque aqui não vai ter pós-produção, não vai ter vinheta, não vai ter nada pipocando aqui atrás de mim. Tanto é que o meu fundo falso aqui é gerado pelo OBS, não é nem fundo falso, só está me recortando, tá certo? Tem nada, não tem frescura esse curso, tá bom? Então você precisa de um computador pessoal, não muito antigo. Não vai dar certo fazer pelo celular ou em computadores muito antigos ou em tablet, assim por diante, pelo motivo que eu já falei.
Eu vou trabalhar com o Windows 10 ou superior. No Windows 11 vai funcionar também. Daqui 1 ou 2 anos devem sair mais uma versão do Windows. Então, provavelmente vai funcionar tudo da mesma forma. Então, esse vídeo, esse curso, ele vai ter essa validade de 2, 3 anos do ponto de vista de ferramental, mas do ponto de vista teórico vai continuar por vários e vários anos sendo válido. Tá bom? Quem usa Linux pode fazer o curso, acho que deve fazer o curso. Normalmente quem faz Linux já é um usuário um pouco mais experiente, mas se é o seu caso, você usa Linux, você vai ter que saber fazer as configurações que eu vou fazer para o Windows, você vai ter que saber aplicar para o Linux, que algumas coisas vão mudar, tá? Vontade de aprender, não adianta, e aqui já ligo com outro tópico ali, né, que é disponibilidade para treinar. Não adianta você assistir os vídeos, assistir as aulas e você não fazer exercício. A gente vai ter muito exercício para fazer. A gente vai seguir um livro que é da minha autoria, tá? Que vai ser ele é um acompanhante aí para o curso, tá? Não é um livro texto, é um livro de notas de aulas e de exercícios, mas eu tenho certeza que se você seguir o livro, se você fizer o curso, seguir o que eu vou explicar e seguir o livro, você vai saber o básico, e inclusive muito mais do que muito curso que tem por aí, inclusive cursos presenciais, tá? Eu sei, é meio feio falar dessa forma, né? Parece até um pouco pedante, né? Uma falsa modéstia assim, meio exagerada, mas eu tenho certeza que vai ser um curso, uma qualidade muito boa, tá bom? O que a gente vai usar, né? Além, é lógico, dos requisitos que você precisa, requisitos físicos, vamos dizer assim, e psicológicos, né? A gente vai usar a linguagem de programação C, o compilador, que é o programa que vai transformar o código, tudo isso eu vou explicar em minúcias depois, tá? O programa que transforma o seu código em programa, a gente vai usar o GCC, que é o compilador C da coleção de compiladores da GNU, né? Que faz parte do software livre, etc. O Visual Studio Code, que é uma ferramenta já que está bem consolidada para trabalhar com diversas linguagens de programação, há praticamente quaisquer não, há vários tipos, assim, praticamente qualquer tecnologia de desenvolvimento de software hoje em dia é suportada pelo Visual Studio Code, porque tem as extensões para ser instaladas, tá? A Arraylib, que é essa biblioteca para desenvolvimento de jogos, né? A biblioteca é uma engine, né? Um motor gráfico para desenvolvimento de jogos. Isso aqui também ao seu tempo, não é nas primeiras aulas que a gente vai ver. O Judge, que é um programa meu, ele é um programa para corrigir os exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Então vocês vão conseguir saber se o exercício está certo ou se está errado. E inspecionando o que o seu programa fez, você vai conseguir identificar o que é que você está fazendo de errado e corrigir. E como eu disse, o livro, né? Coletânea de exercícios, notas de aula em linguagem de programação C, com introdução em engine de jogos Arraylib e exercícios criativos. Eu uso esse livro, inclusive, nas minhas aulas presenciais no curso de Ciência da Computação, no Instituto Federal, que é onde eu sou professor, tá? Então, o conteúdo do curso, tá? Então, a próxima aula, depois dessa introdução, a gente vai fazer a preparação do ambiente. Vou ensinar como instala e como configura as ferramentas que a gente vai utilizar. Aula 2, a gente vai criar o nosso primeiro programa, sem compromisso, sem quase nenhum compromisso com a parte teórica, para a gente testar esse ambiente que a gente configurou e a gente ver o nosso primeiro programa funcionando. E aí, então, a gente entra nos tópicos que são apresentados no livro, tá? Então, é nessa ordem, e aqui tem uma coisa ou outra que está inserida, que está adicionada no conteúdo. Então, vamos lá. Entrada e saída padrão. Ou seja, como que eu forneço dados para o programa e como que ele gera a resposta para o usuário, para quem está utilizando ele. Tá? Arraylib, a gente vai falar um pouquinho da Arraylib na aula 4, que seria a aula 5, né? Mas seria o nosso quarto tópico, vamos dizer assim, né? Que é essa biblioteca, essa ferramenta, essa engine mesmo para desenvolvimento de jogos. Depois estruturas condicionais, depois estruturas de repetição. Arrays, depois eu vou falar sobre essa história de chamar array de vetor. No Brasil tem esse costume, né? Se chama essa estrutura aí das linguagens de programação que chama de array, chamada de vetor. Eu prefiro o termo em inglês, tá? E até em inglês ninguém chama array de vetor, tá bom? Tem algumas exceções em alguns domínios, né? Em algumas áreas é chamado de vetor algo que é um pouco diferente de array, tá? Mas é o tipo que foi dado. Enfim, vamos prosseguir. Depois, algoritmos de ordenação elementares. Como a gente vai ver array, a gente vai ver depois os algoritmos de ordenação, os mais simples, que seria colocar os valores em ordem que estão dentro desse array. Biblioteca matemática padrão,
funções, ponteiros, caracteres e strings, estruturas, uniões e enumerações, organização de código, arquivos, recursividade. Aí, depois que a gente vê recursão, a gente consegue ver os algoritmos de ordenação não elementares, funções variádicas, uso avançado de ponteiros, classe de armazenamento, resolução de exercícios por capítulo do livro e desenvolvimento de simulações e jogos usando Relib. Esses dois últimos tópicos são tópicos que vão estar pulverizados, né, em todos os nossos capítulos. Além disso, os meus dois conteúdos aqui, o 8 e o 18, que são os de algoritmo de ordenação, eles não estão explicitamente nos exercícios do livro. Outra coisa, existem várias técnicas que a gente vai aprendendo quando a gente vai programando, né? Como fazer determinadas coisas, que elas também estão apresentadas dentro dos exercícios e eu vou ensinar elas resolvendo o exercício, tá certo? Eu não vou abrir um tópico só para falar daquilo, a gente já vai direto para a aplicação, a gente vê a teoria e vê a aplicação. Tudo bem? Bibliografia que eu sugiro, inclusive, para meus alunos presencial. O meu livro, que a gente vai seguir ele de cabo a rabo, e ele é o suficiente para vocês relembrarem o que foi visto aqui na aula virtual, né, aqui no YouTube. E livros físicos, que você também pode comprar a versão PDF deles na internet. Só esse aqui, esse quarto e último aqui, que ele eu acho que você não acha a versão PDF dele para comprar. Tá? Se você quiser, teria que comprar a versão física. É um livro um pouco caro, mas assim, na minha humilde opinião, é o melhor livro de linguagem C que existe no mercado atualmente, tá? A gente vai seguir, né? A gente vai seguir não, de novo, né? A gente vai seguir o livro, mas esses três aqui seriam leituras ou exercícios complementares. A série Como Programar é uma série que eu gosto bastante. Apesar delas, os autores eles serem muito prolixos, né? Eles falam demais, né? Escrevem demais, tem muito detalhe às vezes que é desnecessário, mas é legal porque tem muito exercício. Esse livro aqui da Vitorini ele é legal também para a parte de exercícios e de novo o C Programming a Modern Approach aqui para mim é a melhor obra de linguagem C que tem no mercado. Acabei de ver aqui, ó, esqueci de colocar a quantidade total de slides aqui na apresentação, mas não tem problema, agora já está rodando, né? Então, vamos começar. Eu vou dar uma introdução agora no o que é algoritmo, né? A gente ouve muito falar esse termo hoje em dia, né? O algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram. A gente começa a consumir determinados tipos de conteúdo e essas ferramentas começam a nos bombardear com esse tipo de conteúdo o tempo inteiro, né? Por quê? Porque é o algoritmo de recomendação que está fazendo isso. Mas que diabo que é isso de um algoritmo, né? Então, informalmente, um algoritmo é um conjunto finito, ou seja, é um conjunto que não é infinito, né? Que ele é finito, você tem uma quantidade X de instruções que são executadas, elas precisam ser executadas em ordem lógica, né? Então, uma instrução, a próxima instrução normalmente vai depender da anterior e assim por diante, que tem como objetivo resolver um problema. Então, você vai fazer um bolo, você começa como? Pondo a forma dentro do forno com o forno ligado, ou você começa preparando a massa? Então, para o processo de você fazer uma receita, para qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa de uma série de instruções que precisam ser feitas em ordem lógica para a gente resolver aquele problema, né? Tá certo que de vez em quando a gente pode tomar um atalho ou outro, mas o algoritmo é exatamente isso. Eu vou executar tarefas numa ordem pré-determinada para resolver, com o objetivo de resolver um problema. Formalmente, então a definição de dicionário, né, dicionário Howise aí de 2001, o que é um algoritmo? É um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número de etapas. É basicamente, formalmente, o que foi dito na definição informal. E aí nós temos dois termos, duas definições aqui feitas pelo Sedgwick, pelo Robert Sedgwick. Eu gosto muito desse autor, tá? Ele é um professor muito respeitado nos Estados Unidos, inclusive, que trabalha com a parte de estrutura de dados, né, e de algoritmos. Então, a primeira definição dele de 98, o termo algoritmo é usado na ciência da computação para descrever um método de resolução de problemas que Aí eu sempre esqueço da tradução de suitable, né? Suitable ai, meu Deus do céu, sempre esqueço. Que é mais apropriado, né? Ele é apropriado para implementar como um
programa de computador. Então, olha lá, o termo algoritmo é usado na ciência da computação para descrever um método de resolução de problemas que é apropriado para ser implementado como um programa de computador. É engraçado, tem umas palavras em inglês, eu sou assim, inclusive. Você sabe a tradução, você lê ela em inglês, você sabe o que significa, mas às vezes você barra um pouco para traduzir, né? Tracking é outra palavra que eu vira e mexe, eu me pego com o significado na ponta da língua, mas não consigo traduzir direito. Enfim, voltando. Outra definição do Sedgwick, só que agora um pouco mais sucinta, né? Que são algoritmos, são métodos para resolver problemas, que são, de novo, olha lá o suited de novo, suitable, que são apropriados para serem implementados num computador, implementação via computador. Tudo bem? Então, vamos lá, preciso decorar esse suitable aí que eu sempre esqueço. A gente vai se preocupar agora, o que eu vou apresentar para vocês? Como pensar como um cientista da computação? Eu sei que talvez você esteja fazendo esse curso aqui, não porque você quer se tornar um cientista da computação, mas primariamente porque você quer aprender a programar. Mas se você vai programar, isso é a tarefa básica de um cientista da computação, né? Então, o processo de computação, né? O que é computação, né? Sem pensar em formalismo, né? A computação é realmente esse processo. Bem, eu vou ter uma massa de dados que eu preciso fazer com aquilo alguma coisa, e essa coisa que eu vou fazer vai me gerar uma resposta. Então, por exemplo, né, se eu estiver pensando no conhecimento declarativo, se eu pensar na definição de uma raiz quadrada, por exemplo, né, eu gosto de dar esse exemplo. Então, olha lá, declarativa, definição de algo. Então, eu tenho raiz de x igual a y. Isso implica que se eu elevar o y ao quadrado, eu vou ter x. Concordam? Desde que o y seja maior ou igual a zero. Eu vou abrir aqui o meu programa. Eu tenho um programa de desenho aqui que eu consigo escrever em cima do que eu estou apresentando. Eu vou rascunhar aqui em cima. Poderia até usar o rascunho do PowerPoint, tá? Mas eu vou optar por escrever aqui usando o meu programa. Então, vamos dar um exemplo para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, raiz quadrada, vamos colocar no lugar do x, vamos fazer de branco isso aqui, inclusive. Vamos colocar no lugar do x, vamos colocar, sei lá, 25, tudo bem? A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é quanto? É 5. Por quê? Olha lá, por quê? Porque se eu elevar o 5 ao quadrado, eu vou ter o 25. Isso aqui não é x? Isso aqui não é y? Bem, se eu pegar 5 ao quadrado é igual a 25, 5 ao quadrado é igual a 25. 5 vezes 5 igual a 25. Tudo bem? Então, essa é a forma declarativa, só que você tem que entender como que aquela operação funciona, né? Você vê o símbolo, aí você vem numa outra operação que talvez seja mais fácil você enxergar o significado, que também aqui é baseado em multiplicação, né? Quando você eleva ao quadrado, você não está multiplicando o número por ele mesmo. Então, você consegue representar esse conhecimento. Só que quando a gente está pensando do ponto de vista de computação, a gente precisa que, basicamente, o conhecimento ele seja apresentado, né, de forma imperativa, ou seja, como fazer essa receita, ou seja, o tal do algoritmo. Isso aqui que está aqui à direita, a gente chama de pseudocódigo, não ainda é o código da linguagem de programação, mas é algo que se assemelha a uma linguagem de programação, só que ele está meio que no meio termo. Ele está entre a linguagem natural que a gente usa e a linguagem de programação. Então aqui é uma receita, vamos dizer assim, eu vou explicar como que ela está definida, para a gente resolver a raiz quadrada de um número. Ou inclusive, se eu ficar olhando de vez em quando para a direita, é porque eu estou olhando a gravação aqui também, tá bom? Então, de novo, vai ter pós-produção, não tem nada aqui, a gente vai direto ao ponto, tá? Então, vejam só, veja se vocês concordam, quer dizer, concordam ou não, eu vou apresentar o método aqui, a gente vai aceitar ele como verdade por enquanto. Então, início, escolhe um valor para y, qualquer valor. Certo? Você quer calcular a raiz quadrada do x. Você escolhe um valor para o y, qualquer valor. Você eleva o y ao quadrado, lembra dessa definição aqui, ó, e vê se ele se aproxima de x. Então, esse igual com dois tios, né? Igual que eu quero dizer, ao invés de ser duas barras, são dois tios, né? Quer dizer, é aproximadamente aquilo. Se o y ao quadrado é aproximadamente x, então a gente para
para de fazer esse processo e o resultado que a gente queria, que é o y que a gente achou, ou seja, o y que é a raiz de x. Caso contrário, se o y está longe do x, se ele é muito maior ou se ele é muito menor, ou se está faltando casa decimal que a gente precisa, a gente realiza qual processo? A gente faz uma conta, faz o valor do y mais o x dividido pelo y, tudo isso dividido por 2, e guarda em y. Estão vendo essa seta aqui que está indo em direção ao y? Então, eu estou pegando esse valor e eu estou guardando nesse y. E eu repito esse processo. Estão vendo que o repita, eu tenho uma seta que volta aqui no C? E eu repito então. Eu não acabei de calcular um novo y? Pego esse y que eu acabei de calcular, elevo ele ao quadrado e vejo se ele se aproxima do x. Se aproxima do x, está perto do x o quanto que eu acho necessário, beleza, eu paro. Não, não está. Está muito longe ainda. O que eu faço? Recalculo o y, só que eu já tenho um y novo. O x sempre se mantém, né? Porque o x é o que eu quero descobrir. E a gente vai repetindo, x não, desculpa, o y que eu quero descobrir, o x eu tenho. A gente vai repetindo esse processo. Para não ficar muito cansativo e também sujeito a erro de eu fazer isso na mão, eu vou fazer esse processo aqui no Excel. Vocês já devem ter ouvido falar do Excel, né? O Excel é uma planilha eletrônica da Microsoft. A suíte de ferramentas eletrônicas aqui para escritório, né, que a gente chama, né, as ferramentas de Office, né, que são usadas para escritório, para empresas que precisam lidar com dados, manter texto, apresentações, o Excel é a planilha eletrônica. Então, eu vou repetir esse processo aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tirar um print aqui dessa tela. Para quem não sabe tirar print na tela no computador, tem uma tecla no teclado que chama Print Screen, ou só PRNT. Ela normalmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não, não vou conseguir porque o meu fio aqui é curto. Meu teclado é mecânico, ele tem fio. Ela fica do lado direito em cima, entre o teclado numérico e o teclado das letras. Tá? A parte das letras. Então, você aperta Print Screen, ele tira um print da tela, ele faz uma cópia da tela. E você pode colar, por exemplo, no Paint, né, do Windows. Então, eu vou tirar um print aqui. Isso aqui, gente, vocês não precisam fazer isso, tá bom? Isso aqui é só para você, só para eu poder copiar isso aqui, ó. Poderia ter trazido tudo isso já prontinho, bonitinho, darará, poderia, mas eu vou optar em fazer aqui ao vivo para vocês verem as coisas acontecendo, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho a fonte, eu estou olhando aqui do lado direito só para ver se eu estou num tamanho razoável para vocês poderem acompanhar. Isso aqui está no tamanho bom, deixa eu diminuir isso. Agora a gente está na tela aqui, eu acredito que até aqui seja o suficiente. O que eu vou fazer? Então, olha aqui. Nessa planilha, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o y, não é? Só que a gente tem o x. A gente tem o valor do x. Eu vou colocar aqui no cabeçalho as coisas que eu tenho valor. E o y que eu quero obter, certo? Espera aí que eu acho que ele está congelando. Não está congelando os painéis, não. Queria saber por que eu acho que é por causa do zoom. Deixa eu tirar um pouquinho. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui. Deixa eu ver se ele continua fazendo isso. Ah, eu sei por que está fazendo isso. Estou com o Scroll Lock ligado. Pronto, resolveu. Voltando. Agora sim, vamos lá. X e Y. Vamos pegar o exemplo do 25. 25. Eu não sei qual que é. Imaginem, né? Lógico que é fácil, raiz quadrada de 25 é 5, mas imagine que eu não soubesse. Sou uma criança, estou aprendendo, só que eu sei esse método aqui. Tá? Então, eu chuto um valor. 2. Certo? O que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é o y ao quadrado. Vocês vão ver muito esse tipo de representação quando a gente está falando de computação com o tio. Isso aqui dá a entender que é a exponenciação, que é o y elevado ao quadrado. Então, essa é uma notação muito comum da gente ver em modo texto. Tá? O que é o y ao quadrado? É 2 vezes 2, que é 4.
Só que eu vou automatizar isso aqui na planilha. O que, que eu faço? Eu aperto o sinal de igual, de novo, só que vocês não precisam fazer. Eu estou automatizando o processo para vocês verem que vai convergir para a raiz de 25, que é 5. Tá? Depois, inclusive, a gente põe outros valores. Voltando aqui, fui na célula, apertei o igual, cliquei na célula que eu quero pegar o valor, que é a célula B2, estão vendo? Coluna B, linha 2. E agora eu vou multiplicar, que é o sinal, que é o asterisco, não é asterístico, tá certo? Asterisco. É muito comum também ouvir falar em computação, ouvir o termo em inglês traduzido, que seria star, tá? Tem asterisco também, só que o pessoal fala star, né? Estrela, que não deixa de ser, né? Asterisco quer dizer estrelinha, né? Então, estrela, asterisco, e de novo a mesma célula. B2 vezes B2, ou seja, o valor que está na célula B2, que é 2, vezes B2 de novo, que é o mesmo valor. 2 vezes 2 dá 4. Se eu der Enter aqui, vocês vão ver que está 4. Então, se eu colocar outro valor aqui, 3, por exemplo, e der Enter, vai atualizar ali o lado direito para 9, que é 3 vezes 3. Entenderam a ideia? Mas a gente está chutando o 2 inicialmente. O que a gente vai fazer? Bem, esse cara aqui, que é o y ao quadrado, ele se aproxima do x? Não, não se aproxima. O que a gente vai fazer então? A gente sabe que não se aproxima, depois a gente vai ver como que a gente pararia isso aqui. Vamos fazer a conta. Qual que é a conta aqui? Aqui, vamos colocar, eu vou colocar ali explicitamente, y mais x dividido é barra, tá? X dividido por y, fecha parênteses, dividido por 2. Essa é a conta que eu vou fazer para guardar no y. Depois, não vou guardar ainda, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui usando essa técnica de pegar esses valores. Então, onde está o y? Então, vamos lá, vamos seguir a ordem. Põe o igual, abre parênteses, tem que pôr igual para ser a fórmula. Y, que é aquela célula ali, o valor no momento, mais, abre parênteses, o x dividido pelo y, fecha parênteses de novo. Aqui eu estou forçando, não precisaria, mas eu vou forçar aqui para deixar claro que é a divisão que vai acontecer primeiro, mas aqui não precisaria, a divisão seria já feita primeiro, tá? Tudo isso dividido por 2. Eu obtive esse valor aqui, 7,25. Esse valor 7,25 é o meu novo valor do y, que eu vou elevar ao quadrado para verificar se aproxima de 25. Se não se aproximar, eu recalculo o y e vou refazendo esse processo. Então, vejam só. O que eu vou fazer agora? Esse valor é o meu novo valor do y. Então, eu vou pôr aqui um igual e eu vou pegar esse valor aqui. Certo? O meu próximo y é 7,25. O meu y ao quadrado não é y vezes y? Para eu não precisar digitar de novo, aqui no Excel, eu venho aqui nesse sinalzinho aqui que está no canto da célula e o meu cursor muda para um sinal de mais, e eu arrasto para baixo que ele copia a fórmula, replicando pelo deslocamento das células que a gente teve. Então, eu obtive lá ao quadrado 52,5625, que já passou de 25, né? 2 estava bem menor que 25. 52 é mais que o dobro de 25. Tá esquisito, né? A gente tem a impressão que não vai convergir. Mas vamos continuar. O que eu tenho que fazer agora? Eu pego essa conta, que é o y mais x dividido por y, tudo isso dividido por 2, e tenho que fazer ela de novo. Só que tem mais um ajuste que tem que ser feito aqui. Lembra que o A2 é um valor fixo, é sempre o 25. Se eu puxar essa fórmula aqui para baixo, eu vou ter um problema, porque ele está considerando o x como essa célula aqui, e não é isso que eu quero. Então, o que eu faço? Eu tenho que fixar, falar para o Excel, ó, essa célula, mesmo que você replique a fórmula, eu quero sempre que seja aquela célula fixa, naquela coluna, naquela linha. Como você faz? Ou você coloca um símbolo de cifrão antes da coluna e da linha, das duas, porque você quer fixar as duas, ou então usa a tecla F4 do teclado. F4 ele já faz isso automático. Dou Enter. Agora eu vou replicar e vocês vão ver que, olha só, o que aconteceu? Continua a acessar o 25 daqui. Vejo que nessa vez que eu rodei esse processo, nessa iteração do processo, eu tenho já um valor que está bem mais próximo do esperado, né? Que a gente sabe que a raiz de 25 é 5. O que eu vou fazer agora?
Eu vou pegar esses três aqui, vou selecionar os três, e eu vou... Porque o que a gente teria que fazer? Pegar esse valor, transportar para cá, replicar essa fórmula, replicar essa. Só que aqui já não estou pegando o de cima, então eu marco todo mundo e eu vou arrastar agora algumas células para baixo. Ele vai replicar esse monte de conta para a gente. Olha só o que aconteceu. Aqui é a minha primeira iteração, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na quinta vez que eu repetir esse processo de verificar se o y está próximo do x e recalcular o y, eu convergi para o resultado. Estão vendo que daqui para cá não muda mais? Ou seja, eu cheguei no valor para a raiz de 25. Vamos testar outro valor? 121. Raiz 121 é 11, não é? E eu vou deixar chutando o y como 2 ali, inicialmente. Olha lá. Aqui também, na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta iteração. Na outra foi na quinta, né? Esse aqui na sexta iteração. Posso chutar outro y, tá bom? Posso chutar até um y maior do que eu acho que é. Ah, vou chutar 20. Olha lá. 20 ele convergiu ainda mais rápido. Vou chutar 10. Olha lá. Certo? Ou seja, esse é um processo, essa é uma definição imperativa, esqueci de falar, né, desse processo, esse nome imperativo, onde eu consigo calcular a raiz quadrada de um número. Legal, né? Depois a gente vai pensar nisso do ponto de vista de um programa que a gente vai fazer. Mas aqui eu estou mostrando para vocês esse processo. A gente poderia ter feito manualmente, mas eu fiz aqui usando o Excel para automatizar o processo. Tá bom? Voltando agora para a apresentação, a gente já está com meia hora aí de vídeo, né? Vou tentar que não fique muito cansativo. Então, muito bem. Aí você pensa, tá, mas e como que eu faço para mecanizar esse processo? A gente mecanizou usando o Excel, poderia ter feito manualmente. Como que a gente mecaniza isso? Teria como mecanizar? Uma forma seria criar um computador de programa fixo. Um computador, um hardware mesmo, que só realiza aquela operação. Você dá de entrada para ele o número que você quer saber a raiz quadrada, você tem todo um circuito eletrônico ali que vai fazer esse processamento de alguma forma e vai gerar o resultado. Uma coisa muito comum de se ver nisso, né, computadores de programa fixo, são as calculadoras. Né? Tem uma calculadora Casio aqui, uma calculadora científica. É lógico que essa aqui é uma calculadora mais sofisticada, né? Mas se a gente pensasse numa calculadorinha simples, aquelas calculadorinhas de bar, né? De vendinha, que só tem adição, subtração, multiplicação, divisão, tem memória, né? Você consegue memorizar uma coisa ou outra, você consegue zerar, você consegue fazer umas continhas mais simples, né? Uma álgebra ali mais simples, uma aritmética ali mais simples. Você tem são computadores de programa fixo, ele só faz aquilo. Né? E qual que é o grande chamariz, o grande diferencial dos computadores que a gente usa, né? Ou inclusive dos celulares que a gente usa, inclusive dessa calculadora aqui, provavelmente ela também deve ser um computador de programa armazenado. Né? Qual que é o grande diferencial? É que a gente tem uma máquina que ao invés de ela ter um circuito eletrônico que só faz uma coisa, ela tem um circuito que pode ser, entre aspas, modificado. Essa modificação ela não é um transformer, tá? Não vai ocorrer do ponto de vista físico. Mas essa transformação que a gente fala é que a gente vai ter um programa que tem determinadas instruções que vai fazer com que esse hardware atue de forma diferente dependendo do que a gente precisa. Então, olha lá, ao invés de haver uma máquina com um circuito fixo, que tal haver uma máquina que receba como entrada um circuito, entre aspas, ou uma receita, se reorganize internamente e é capaz de realizar aquela receita, ou seja, que tenha capacidade de agir como uma receita. Então, a gente tem o computador de programa armazenado. A gente cria o programa de modo que essa máquina entenda as instruções desse programa e ela vai atuar realizando essa coleção, nesse conjunto de tarefas para realizar, para calcular o que a gente precisa. Então, essa é a ideia do computador de programa armazenado. Então, atualmente, né, já há vários anos, na verdade, né, a maioria dos computadores eles seguem essa arquitetura que é chamada de arquitetura de von Neumann, né? Quem que é o von Neumann? Né? O John von Neumann, muito famoso, né? Um dos maiores cientistas da computação.
ele esteve envolvido no desenvolvimento dos primeiros computadores de verdade, né? Matemático, engenheiro da área de computação. Então, qual que é a ideia dessa arquitetura de von Neumann? A gente tem basicamente uma memória e uma unidade de processamento central. Então, eu tenho a memória principal e a CPU, que é a Central Processing Unit, que é o processador, que a gente chama de processador, né? Simplesmente de processador. O que a memória, basicamente, ela contém? Ela vai conter, ela vai ter mais coisas, mas quando a gente tem um programa que vai ser executado, a gente tem uma cópia desse programa dentro da memória. Então, veja que essa parte laranja aqui, eu tenho essas instruções, que são as instruções do programa. E, além das instruções, a memória vai armazenar também os dados que esse programa processa. Então, com a CPU, a unidade de controle da CPU orquestrando qual instrução deve ser executada no momento, que é a ideia desse PC aqui, que é chamado de Program Counter, que é o contador do programa, que fica indicando na memória qual instrução deve ser executada. Essas instruções vão sendo admitidas dentro da unidade de processamento, vão sendo submetidas à unidade lógica aritmética, que é essa ALU aqui, e vai havendo essa troca de informação, troca de dados entre a CPU e a memória, e as instruções vão sendo executadas, os dados vão sendo transformados, até que no momento eu tenho a saída, eu tenho a resposta que é esperada. Tá? Então, essa é a arquitetura básica dos computadores, da maioria dos computadores que a gente tem hoje em dia, e já é uma arquitetura bem antiga. Tem outros componentes, tá? Mas o core, né, o núcleo principal, é isso aqui. Tudo bem? Bem, avançando então, eu acho que a gente já está quase terminando aqui a nossa apresentação. Inclusive, depois eu preciso dar uma melhorada aqui, porque minha numeração de slides parou aqui, ó. Eita, nós. E depois eu vou colocar o PDF da apresentação para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Agora, para construir esses programas, a gente precisa ou escrever no hardware, que é praticamente impossível para uma pessoa comum, ou então a gente usar uma linguagem que ela é muito próxima do hardware, que são as instruções de fato que o processador entende, ou então a gente usar uma linguagem de programação que seja mais fácil para um ser humano entender. É lógico que essa linguagem precisa ser transformada nessa linguagem de máquina, mas a gente não precisa saber todos esses detalhes. Um programador comum não precisa conhecer tudo isso, porque também fica impossível você saber tudo sobre tudo, né? Então, quando a gente fala de linguagem de programação, quando a gente fala que a linguagem de programação é uma linguagem de alto nível, quer dizer que ela está muito próxima da nossa linguagem natural, a linguagem que a gente utiliza, português, inglês, linguagem que for, idioma que for. Quando essa linguagem de programação está mais perto da máquina, então a linguagem de máquina, a gente fala que são linguagens de baixo nível. Então, nesse exemplo que eu dei, a linguagem de baixo nível seria a linguagem assembly, que é a linguagem do processador. É um conjunto de instruções que mapeiam diretamente, cada instrução daquela mapeia para um código de operação do processador. O processador faz aquela determinada coisa. Enquanto a gente está falando de linguagem de alto nível, a gente está próximo, a gente escreve a gente escreve o código de forma parecida com que a gente organiza um texto. Não tão rico em detalhe, porque a gente precisa de uma coisa um pouco mais simples para poder mostrar essas ideias, né, apresentar essas instruções para o computador, mas também de uma forma que a gente entenda o que está acontecendo, tá bom? Então, dentro das linguagens de programação, então a gente tem alto nível e baixo nível, e a gente tem linguagens de propósito geral ou específicas de domínio. Normalmente, a gente trabalha na vida profissional de um programador, a gente trabalha com linguagens uma ou duas de propósito geral, num projeto, estou querendo dizer. Hoje em dia, inclusive, né, nesse paradigma que a gente segue hoje em dia, desenvolvimento para web ou desenvolvimento móvel, né, a gente tem uma linguagem de propósito geral, uma ou duas, e a gente vai ter algumas linguagens específicas de domínio. O que é a linguagem de propósito geral? É a linguagem de programação projetada para resolver problemas de diversas áreas do conhecimento ou para realizar atividades diversas. Então, você usa ela para vários tipos de soluções de vários problemas de vários domínios. Então, exemplos, linguagem C, que a gente vai ver, C++, Java, Python, Rust, Pascal, Ruby, Go, etc. As específicas de domínio são linguagens de programação projetadas para resolver problemas ou realizar atividades em áreas específicas. Então, elas são bem focadas, elas servem para
aquela coisa. Então, por exemplo, HTML é chamada de Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação. Não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação que serve para a gente descrever a estrutura de um documento HTML, do conteúdo que tem no documento HTML. O que documento HTML é esse? É o conteúdo de uma página de internet, para simplificar, para você que nunca ouviu falar a sigla, tá? SQL é uma outra linguagem específica de domínio, que é a linguagem estruturada de consulta, né? Structured Query Language, para lidar com banco de dados. HDL, pessoal de hardware. MATLAB é outra linguagem específica de domínio para trabalhar com matemática. E assim por diante. Existem centenas, milhares, eu me atrevo a dizer, de linguagens de programação, sejam geral ou de específicas de domínio, tá? Além disso, então vamos lá. Alto e baixo nível. Propósito geral ou específica de domínio seria um propósito específico, né? E aí a gente tem linguagens que são compiladas ou interpretadas. E tem linguagens que tem meio que, entre aspas, uma mescla entre essas duas coisas. Compilada, qual que é o processo? Toda linguagem compilada, o código que a gente vai escrever, ele vai passar por um processo que é chamado de processo de compilação. Quem realiza isso é um programa que chama compilador. Cada linguagem tem o seu compilador diferente. E esse compilador ele transforma esse código aqui em alto nível. Estou usando a mão aqui, nem está aparecendo na tela, né? Esse código aqui que está desse lado aqui no slide, ó, em alto nível, então ali código fonte, ele transforma num programa executável em várias etapas normalmente, tá bom? Exemplos de linguagens que fazem isso: C, C++, Rust, COBOL, Fortran, Pascal, etc. Tem linguagens que elas compilam o programa, só que o que é gerado no final não é um programa que é diretamente executável no sistema operacional, no Windows. Não basta você clicar 2 vezes no ícone daquele arquivo e ele começa a rodar. É gerado um código intermediário. Esse código intermediário, aí sim ele vai ser executado numa máquina virtual, que seria um emulador de um computador rodando num computador. Certo? Sabe emulador de jogo de videogame? O emulador de jogo de videogame é um programa que simula um computador. Que computador? O computador do videogame que você está emulando. E ele roda o software daquele videogame. Então, um emulador de Mega Drive, Sega Genesis. Você põe o programa para funcionar, ele simula como o hardware do Mega Drive funciona. Quando você põe uma ROM nele, que seria o programa, ele processa aquela ROM e executa ela como se fosse de fato o hardware. Só que ele é uma máquina virtual. Ele está em cima de um outro programa, está em cima do sistema operacional, tá? Essas linguagens a ideia é parecida. Você tem uma máquina virtual e é ela que roda o programa. O que você ganha com isso? Enquanto aqui, se você tem um C, um programa escrito em C, que você quer rodar ele no Linux, se ele for o código padronizado, ISO, você compila ele no Windows, ele roda. Você pega, compila, transforma o código em executável no Linux, ele vai funcionar também. Certo? Aqui na ideia, o objetivo principal aqui, quando a gente tem essa parte laranja aqui, essas linguagens que são compiladas para código intermediário, é o seguinte: você compila no Windows, só que o teu compilado você consegue rodar no Linux, consegue rodar no macOS, desde que você tenha a máquina virtual daquela linguagem instalada no programa. Então, normalmente, hoje em dia já não é tão comum, mas antigamente era muito comum, né? Você formatava um computador ou comprava um computador novo, você precisava instalar o Java, né? O que era esse instalar o Java? Instalar a máquina virtual do Java para você poder, da linguagem Java, né? A gente fala do Java, mas é da Java, né? Mas normalmente a gente fala do Java, da linguagem Java. Então, de novo, o código-fonte ele é processado, ele é compilado em código intermediário que é executado numa máquina virtual. E a gente tem, quando a máquina, então tem gente que fala que é código interpretado, que ele é interpretado pela máquina virtual. Por isso que eu falei que tem linguagens que tem uma mescla, tá? E JavaScript, Ruby, Lua, etc., o processo ele é um pouquinho diferente. Ao invés de eu ter esse processo de compilação que transforma o código fonte num código executável ou num código executável por uma máquina virtual, ele é um código que ele já vai sendo executado ao passo que ele vai sendo processado. Então, ele é interpretado. Tá? Então, vem a primeira linha, esse interpretador roda aquela primeira linha, executa, faz alguma coisa. Próxima linha, faz alguma coisa. Próxima linha, faz alguma coisa. Próxima linha, faz alguma coisa. Então, não há o processo de compilação.
Quem é mais rápido, né? Essas linguagens que têm o compilador que transforma código-fonte em executável nativo do sistema operacional, do processador, seriam os programas que rodam mais rápido. Eles têm acesso direto à máquina. Nesse nível aqui do meio, os laranjinhas, você já tem uma sobrecarga que você tem que ter um outro programa rodando para rodar o teu programa. Então, é um pouco mais lento. E aqui, nas linguagens interpretadas, a gente tem execução ainda mais lenta. Por quê? Você não tem o código pronto, otimizado. Você tem uma coisa que vai sendo executada ao passo que vai sendo precisado, que vai sendo necessário. Tá bom? Terminando aqui a apresentação, linguagem de programação C, que é o objeto do nosso estudo, né? Desenvolvida na década de 70 no Bell Labs pelo Dennis Ritchie e o Ken Thompson. Qual que era o objetivo? Criar uma linguagem de programação para desenvolver sistemas operacionais, de modo que os desenvolvedores conseguissem pegar esse código e transformar ele de certa forma, de uma forma fácil, vamos dizer assim, para diversas arquiteturas. Então eu quero o meu Unix, né? São os sistemas operacionais, né? Do tipo Unix. Eu quero que ele roda na máquina da IBM. Então eu pego o compilador C da IBM, entenderam qual que é a ideia? Eu quero que roda lá na Sun, no Solaris. A Sun nem existe mais, é agora da Oracle, né? Faz muitos anos já, na verdade. Muito bem. Arquitetura da Sun. Tem um compilador C que transforma o meu código do meu sistema operacional para rodar naquele processador. E assim por diante. Essa que era a ideia principal. Tá? Hoje em dia ela é padronizada pela ISO IEC, é o padrão 9899. Tá? Ela é atualizada constantemente. A última versão é a C23 ou C2X, que ela é desse ano. Tá? Ela vai ser publicada ainda, se eu não me engano, essa especificação. Quais são as linguagens ancestrais da linguagem C? BCPL, depois vem a linguagem B, depois a linguagem C. A próxima é a D? Não, mas tem a linguagem D, tá? Que é uma linguagem parecida com a linguagem C, ela é bem mais robusta, vamos dizer assim. Ou não robusta, tem mais funcionalidades. Usei o termo totalmente errado, que tem mais funcionalidades, tá? Da linha do C, a evolução, entre aspas, é o C++, mas a gente enxerga como duas linguagens diferentes. Então, quando você fala que o curso é de C/C++, você já fica meio assim, porque não é bem assim. Linguagem C, linguagem C, linguagem C++, C++, elas são interoperáveis, principalmente você usar coisa de C em C++, mas são duas linguagens distintas, apesar das construções serem muito parecidas. Tudo bem? Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou finalizar essa aula e a gente vai partir para configuração do ambiente, que é a nossa aula número 2. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito cansativo. Eu vou dividir aqui em capítulos, né, cada um dos tópicos que eu fui falando, para vocês poderem se organizar na hora que vocês forem assistir. Tudo bem? Muito obrigado aí pela atenção e, de novo, eu espero que seja útil, que vale a pena vocês seguirem esse curso aí comigo. Fechou? Então, até mais. Falou!